no Livro dos Espíritos, está escrito que o progresso intelectual, o conhecimento, precede o progresso moral. Pergunto, Sim. é possível haver o progresso moral sem progresso intelectual? Bom, existem dois tipos de progresso intelectual. Dois. E a gente, às vezes, trata tudo como se fosse uma coisa só. Quando no Livro dos Espíritos diz que o progresso intelectual vem antes do progresso moral, está se falando de um tipo de progresso intelectual. Qual é o progresso intelectual que está se falando aí? É o progresso intelectual da vivência e não o conhecimento, o progresso intelectual dos livros. Existe um progresso intelectual que é do viver, do existir, do experimentar a vida, que não é acadêmico, mas é viver. Não existe a possibilidade de eu ser bom sem viver. Eu tenho que ter vivência, eu tenho que experimentar, eu tenho que vivenciar, eu tenho que ser uma alma vivida para que eu seja bom. Então, o progresso intelectual, no sentido do experimentar, do pensamento, do viver, do experienciar, que está na questão 120 de O Livro dos Espíritos, ele vem antes do progresso moral. Lógico. Como é que eu vou ser bom se eu nem vivi? Eu tenho que ter vivido para que eu possa aprender a ser bom. Mas eu não preciso ter conhecimentos aprofundados de física, de química, de biologia, para que eu seja bom. Mas eu tenho que ter vivido, eu tenho que ser uma alma experimentada. Às vezes, né, você encontra pessoas muito simples, mas que têm uma sabedoria de vida, meu Deus do céu. Não frequentaram faculdade, mas têm uma sabedoria para dizer, minha filha, não faça isso, guarde mágoa não, faça isso, vá se reconciliar com ele, procure seu marido, converse com ele, se ajeite com ele. Aí a pessoa diz, nossa, mas ela é analfabeta, como é que ela pode ter esse tipo de conhecimento? Ela não pode, porque se o conhecimento intelectual vem antes do conhecimento moral, se ela tem conhecimento moral, então ela tem conhecimento intelectual, mas como se ela é analfabeta? E alguns vêm e dizem, mas é porque ela é analfabeta nessa, mas na outra ela pode ter sido uma grande cientista. E desde quando eu preciso ser cientista para que eu consiga entender que a gente tem que perdoar o outro? Então, eu posso, sim, ser bom sem ter o conhecimento acadêmico, mas eu não consigo ser bom se eu não viver. Então, por exemplo, você pega a questão 120 do Livro dos Espíritos. É necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Respondem os espíritos. Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. Então, o espírito precisa vivenciar, experimentar, experienciar, viver com gente, precisa ter convivência com gente para aprender que tem que ser bom, que não pode ter raiva, não pode ter mágoa. Então, é a experiência, não sei dizer, eu não sei como é que é a palavra, mas assim, é viver, é ser uma alma vivida. Para poder ser bom, eu tenho que ser vivido. Eu não posso pegar uma pessoa que nunca viveu, que nunca teve conhecimento de nada, e de repente, não, eu sou bondoso, não, eu sei que tem que ter caridade. Cara, não dá. Tem que ter experiência de vida, mas não necessariamente assento acadêmico. Questão 108 de O Livro dos Espíritos. Questão 108 fala sobre espíritos benévolos. Deixa eu pegar aqui direitinho o texto, para a gente não dizer errado. 108. 108. Quinta classe, espíritos benévolos. Diz assim, sua qualidade dominante é a bondade. Bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seus conhecimentos são limitados. Tcharam! Seus conhecimentos são limitados.
progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Eita, como é que pode? Agora complicou. Está dizendo que progrediu mais no moral do que no intelectual. Ué, mas não tinha que ser primeiro o intelectual para depois ser o moral? Pois é. É porque são dois tipos de conhecimento intelectual. Um é esse primeiro que eu estava falando, da vivência. Mas existe um outro conhecimento intelectual, que é o dos livros, o conhecimento acadêmico, de você estudar e mergulhar nas coisas e aprender sobre física, química, biologia, matemática, ciência, geografia, história, esse negócio todo. Isso é outro conhecimento intelectual. Os chamados espíritos benévolos, objetos da questão 108, progrediram mais no lado moral do que no lado intelectual. Que intelectual está falando? Dos livros. Ele aprendeu mais o moral da vida, mas ele não tem conhecimento, grandes conhecimentos intelectuais. Ele é espírito benévolo. Só que ele só vai até aí. Daí para cima ele não sobe, porque as classes seguintes, que são a questão 109, eu não deveria ter fechado o livro, questão 109, já vai falar dos espíritos da quarta classe, espírito de ciência, olha o nome. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que científicas. Aí é científica. Tarará, tarará, encara a ciência, ponto de vista da utilidade, etc. Então, aqui já não tem mais jeito, eu tenho que avançar em ciência. Depois vem os espíritos de sabedoria, que têm grande conhecimento científico e grande conhecimento moral, e acima tem os espíritos superiores e depois os puros. Então, aí você vai entender que são dois tipos de conhecimento intelectual, um da vida e outro dos livros. Eu preciso desse da vida para que eu seja bom. Preciso, não tem como. Só que eu só vou até benévolo. Daí para cima, para eu ser um espírito que verdadeiramente conhece, aí tem que ter conhecimento espiritual. Até benévolo dá para ir. Você consegue ser bom, um espírito bom, sem conhecimento científico, mas tem que ter conhecimento de vida.